Apocalipse, mas retomando aqui o Apocalipse, no Apocalipse 6, verso 12 a 17, que é o verso Apocalipse capítulo 6, verso 12 a 17, diz assim, ó: quando o Cordeiro abriu o sexto selo, houve então um grande terremoto. Esse grande terremoto aqui, possivelmente é uma guerra, entendeu? Cataclisma, possivelmente creio eu que seja a guerra. E o sol ficou negro como saco de carvão, e a lua inteira cor de sangue. As estrelas do céu despencaram sobre a terra como pé de figo, soltando figo verde quando bate o vento forte. O céu se enrolou, feito folha de pergaminho, as montanhas e todas as ilhas foram arrancadas do lugar. Aí aqui os reis da terra, os magnatas, os capitães, os ricos, poderosos, todos os escravos e homens livres, esconderam-se na caverna das montanhas, clamando aos montes e pedras, desmoronando por cima de nós, nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da sua ira, e quem poderá ficar de pé? Então, o grande dia da sua ira é anunciado aqui, que é o que? O Armagedon, a sétima trombeta, o lagar da ira, o retorno do Messias, é isso. Tá? Então, esse sexto selo aqui não está exatamente cumprido, ok? É muito interessante. Apocalipse 6. Então, vamos retomar aqui. Então, aqui, tá vendo? Da mesma forma que no verso 18, carne dos chefes militares, carne do poderoso dos reis, carne de todos os homens. E isso é o nível. Então, é geral esse juízo aqui vai ser geral. Retomando aqui, Apocalipse 19, verso 19. Vi então a besta reunida com os reis da terra e com seus exércitos, para guerrear contra o cavaleiro e seu exército. Vi então a besta reunida com os reis da terra e com seus exércitos, para guerrear contra o cavaleiro e seu exército. Quem é o cavaleiro? O cavaleiro é o Messias, certo? Ou seja, só que veja bem, o que a gente viu ali em Mateus 24 é que o retorno do Messias é visível e glorioso, mas ele é um retorno inesperado. Eis que vem como ladrão. Então, quando diz aqui que a besta, que é o governo mundial, e o falso profeta, que é o sistema econômico mundial, né? Sinagoga de Satanás, o grande banqueiro, essa coisa toda, nova ordem econômica mundial, com o seu líder, o líder desse sistema todo, que é um homem do pecado, né? Quando diz aqui que eles vão estar reunidos com seus exércitos para guerrear contra o cavaleiro, não quer dizer que eles vão estar esperando, olhando para o céu, esperando o Messias retornar. Por quê? Porque ninguém sabe a data do retorno do Messias. Somente o Pai. Ok? Mas eles já vão, o desenrolar dos fatos, né? Eles vão estar no lugar que o Eterno quer. E que é o Armagedon, para o evento que o Eterno quer, que é o retorno do Messias e a destruição deles todos. Ok? Mas quando diz aqui que eles vão estar reunidos para guerrear contra o cavaleiro e seu exército, pode ser que nessa altura do campeonato, pode ser que o sistema da besta desencadeie uma perseguição aos cristãos. Eu não vou dizer necessariamente os cristãos, nazareno, enfim, aos santos, aos discípulos, como queira, ao povo de Deus, como queira, o nome que você dá não importa. Ele pode desencadear uma perseguição aos verdadeiros adoradores. Por quê? Quando o momento é oportuno, cara, o sistema cria umas falácias. Foi o que o Hitler fez. Ora, a Alemanha estava destruída. A Alemanha estava sofrendo inflação, fome, aquela coisa toda. E o Hitler, não, a culpa é dos judeus. Só que, claro, ele confundiu, né, os falsos judeus, sinagoga de Satanás, os banqueiros que criaram o socialismo, que queriam a ruína da Alemanha de fato, né, e que estavam arruinando de fato a Alemanha para instaurar o comunismo na Alemanha, né, patrocinado pelos banqueiros Rothschild, né, do Ocidente, né, isso aí é fato.
Eles fazem isso até hoje em várias nações, inclusive o Brasil, né? Mas ele perseguiu o pobre coitado judeu, dono de padaria, que ia na sinagoga, que não tinha nada a ver com a história, né? O pobre coitado que ele perseguiu, achava que tinha que matar todo mundo, né? Botou a culpa nesses caras, né? Quer dizer, então imagine nessa situação que a gente vai estar, religião mundial destruída, 7 taças, a coisa toda, terremoto, terceira guerra mundial, né? Aí vão achar, e ainda depois de tudo isso vai ter aquele povo, aquele remanescente que vai estar fiel, seguindo a palavra, seguindo o evangelho, seguindo a Torá, verdadeiros adoradores que vão estar cultuando o Criador, o Deus verdadeiro, né? E eles vão, não, a culpa é deles, né? A culpa é desses caras aí. Vão achar que a culpa, eles vão começar uma perseguição final, né? Igual Hitler achava, a solução final de Hitler, né? Não, a culpa é desses caras, pô. Esses caras que estão conspirando contra a gente aí, ó, esses caras, esse Deus aí deles aí, ó, a religião mundial acabou, mas vai ter os caras que vai permanecer fiel ali até essa altura do campeonato. Não, a culpa é deles, eles que estão conspirando, eles que estão sacaneando a gente. Vai desencadear uma perseguição final nesse exato momento que o Messias vai retornar para destruir a besta do falso profeta. Isso é uma hipótese que a gente deve levar em consideração também, né? Verso 19. Tá. Esse verso 19: então a besta reunida com os reis da terra, com seus exércitos, para guerrear contra o cavaleiro e seu exército. Vamos voltar aqui, ó. Então, quando diz aqui que a besta reunida com os reis da terra, por Armagedon, que é o que está em Apocalipse 16, verso 15 a 16. Então, a gente já viu, eis que venho como ladrão, feliz aquele que vigia e conserva suas vestes, para não andar nu e não deixar que veja sua vergonha. Então os espíritos reuniram os reis no lugar que em hebraico se chama Armagedon, que é justamente o que está aqui no Apocalipse 19, verso 19. Salmo 2, verso 1 a 6. Esse Salmo 2 vale a pena a gente ler ele quase completinho, que trata justamente disso, né? Do retorno do Messias para destruir esse sistema. Salmo 2, verso 1 a 6, diz assim, ó. Salmo 2 é a rebelião das gentes e a vitória do Messias. Tá? Diz assim, ó. Por que se amotinam as gentes e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra Yahweh e contra o seu ungido, dizendo, rompamos as ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, Yahweh zombará deles. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. É o Messias, né? Excitarei o decreto. Yahweh me disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações por herança e os fins da terra por sua possessão. Tu me esgalharás com vara de ferro, tu os despedaçarás como vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis da terra, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi a Yahweh com temor, alegrai-vos com tremor. Beijai o Filho, o Messias, para que não se ire e pereçai no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Esse Salmo 2 aqui é muito interessante, que fala justamente isso, a rebelião dos reis da terra contra Yahweh e contra o seu ungido, que é o Messias. Então, versão 7. Então, pois bem, vamos agora seguindo Apocalipse 19, verso 20, na sequência. A besta, porém, foi pega junto com o falso profeta. A besta foi pega junto com o falso profeta que operava as maravilhas na presença da besta. Foi assim que ela seduziu todos os que haviam recebido a marca da besta e adorado a sua imagem. Tanto a besta como o falso profeta foram jogados vivos no lago de fogo que ardia com enxofre. Repetindo o verso 20. A besta, porém, foi pega junto com o falso profeta que opera maravilhas na presença da besta. Então, a besta, repetindo aqui sucintamente, porque tem a playlist só sobre a besta, tem a playlist só sobre a marca da besta. A besta ela tem um componente político e militar.
componente político, o governo mundial, são as 7 cabeças. E os 10 chifres, componente militar, que são os exércitos da besta. Tinha ainda a besta no Apocalipse 17, a grande prostituta, que é a Babilônia, que estava assentada sobre ela, a religião mundial. Tá? Mas essa grande Babilônia, prostituta, já foi destruída no capítulo 18. Então aqui a besta política, que está cambaleante, praticamente destruída, e a besta militar, que são os exércitos que vão partir para o combate. E o falso profeta, o sistema econômico mundial, que surgiu de Israel, os banqueiros sionistas. Tá? Aí possivelmente vai ter um banco central mundial, uma moeda única, aquela coisa toda, né? Então assista a playlist sobre a besta, ok? Que é quem comanda. Por que essa besta opera maravilha na presença, o falso profeta opera maravilha na presença da besta? Porque quem manda hoje é quem manda na economia, cara. São os grandes banqueiros, grandes corporações, as famílias da elite, eles que comandam. A besta política é só usado por eles para poder controlar as massas. Foi assim que ela seduziu todos que habitam na terra, recebida a marca da besta e adorada a sua imagem. Como que ela seduziu? Eu já expliquei lá. Mídia, eles comandam a mídia. Para você desacreditar na Bíblia, acreditar em todas as palhaçadas que eles falam, você aceitar tudo que os governos de forma sincronizada impõem sobre as populações e por aí vai, de modo que as pessoas vão aceitar o governo da besta e a marca da besta e a imagem da besta por causa de um apelo midiático, por causa das leis, os governantes vendidos para ele, a mídia vendida para ele e todos aqueles sinais vão operar com grande tecnologia e toda a palhaçada para enganar os incautos, basicamente isso. Tanto a besta como o falso profeta foram jogados vivos no lago de fogo, que ardia com enxofre. Aí eles vão dizer o seguinte, o que o pessoal entende? Que a besta é um homem e o falso profeta é um homem também, que vão ser jogados vivos no lago de fogo. Tá? Só que veja bem, o homem é o líder do sistema, que é o anticristo, o mais correto é antimessias. A besta é um sistema político, militar e religioso. Tá? E o falso profeta é um sistema econômico. Tá? O líder dessa coisa toda é o homem que é o anti-messias. Pois bem, só que quando ele diz aqui que a besta e o falso profeta vão ser jogados vivos no lago de fogo, não quer dizer que a besta e o falso profeta sejam homens. Porque a grande prostituta, ela foi queimada e comeram a carne dela. Mas ela não era uma mulher literal, mas sim o Império Mundial de Falsa Religião. Ok? Então quando ele diz aqui que a besta e o falso profeta vão ser jogados vivos no lago de fogo, significa primeiro a destruição completa de toda a estrutura mundial de poder que eles vão fazer, a nova ordem mundial, enfim, que eu já cansei de explicar. Primeiro ponto. Segundo ponto, todas as pessoas que participam desse sistema, tá? Os governantes, mídia, sistema religioso, né? No caso já vai ter sido destruído, né? a Babilônia, banqueiros, maçonaria, Illuminati, elite, todos os seres humanos que participam desse sistema, dada o tamanho de sua rebelião, né? Dado o tamanho de sua rebelião, que o Eterno não admite rebelião. Dado o tamanho da sua rebelião, eles já vão ser, penso eu nessa hipótese, tá? Estou especulando. Penso eu que eles já vão ser imediatamente lançado no lago de fogo, que é o que? O que você chama de inferno. Eles já vão ser imediatamente lançados no fogo, porque o Eterno não admite rebelião. Essa rebelião aí da marca da besta, da imagem da besta, isso vai ser coisa séria. E os demais ímpios que já morreram há 1000 anos atrás, há 100 anos atrás, eles só vão ressuscitar para ser julgado e ir para o lago de fogo, para o inferno, depois dos 1000 anos, que é a segunda ressurreição. Tá? Vão ressuscitar para ser julgado. Agora, esses ímpios que vão estar vivos aqui, quando o Messias retornar, que vão ser mortos pela espada, penso eu nessa hipótese. Tá? Que esses aí, todos os que participam, seres humanos que participam, e têm parte aí, de alguma forma, no governo da besta, vão direto para o lago de fogo. Por quê? Porque é rebelião, o Eterno não admite rebelião. Tá? Direto para o inferno. Né? E até esse momento aqui, ó,
É interessante, tanto a besta como o falso profeta, no caso aqui essa hipótese seria todos os seres humanos que participam do sistema, vão ser literalmente jogados no lago de fogo, que ardia com enxofre. Esse é o inferno. Engraçado que até esse momento, o inferno, né, o certo é lago de fogo, ele vai estar 0 km. 0 km. Então eles vão estrear o inferno. Entendeu? O lago de fogo. Porque o cara morreu, o cara é ímpio. Ele vai para o inferno? Não, meu amigo, ele vai para o cemitério. Você dizer que ele vai para o inferno é espiritismo. Tá? O ímpio ele vai ressuscitar, vai ser julgado e vai para o lago de fogo. Então hoje não tem ninguém no inferno. Satanás está no inferno. Não, meu amigo, Apocalipse capítulo 12. O dragão foi derribado na terra. Ai dos que habitam na terra, o dragão desceu e está com grande fúria. Ele sabe que ele tem pouco tempo. Então Satanás e os seus anjos estão na terra operando. Ele vai ser trancado durante os 1000 anos. Mas hoje ele está na terra. Tá? O que eles chamam de inferno, lago de fogo, é 0 km, não tem ninguém lá. Aí fala parábola de Rico e Lázaro. Gente, acesse a playlist A Barreira, que é um outro conhecimento fundamental. Você vai saber o que é céu, o que é inferno, o que é lago de fogo, o que é arrebatamento, o que é alma, o que é espírito, o que é morte, o que é ressurreição. Porque simplesmente o cara aprende tudo errado. Tudo errado nas igrejas, está tudo errado, tudo torto. É a grande Babilônia que tem que ser destruída. Okay? Então, nesse momento, eles vão ter o privilégio, que é o quê? Eles vão estrear o lago de fogo. Eles vão estrear, porque até lá o lago de fogo é 0 km. 0 km. Eles vão estrear o inferno, né? Como eles são. É porque eles merecem, entendeu? Essa é a hipótese. Apocalipse, só para você ter noção, só que veja bem. O inferno é eterno, você vai ficar trilhões de anos pegando fogo, não. A palavra eterno aqui do grego, o eonomos, é perdurando por um século. Significa que a pessoa, o inferno é eterno nas consequências, não é na duração. Cada um vai ter uma pena proporcional ao que fez. Ok? Vai ter uma pena proporcional. Você vai ficar lá um período X, né, como castigo merecido, depois você é destruído. O Eterno não vai castigar uma criatura por trilhões de anos, por favor, isso é covardia, isso é sadismo, isso é heresia, ok? Então cada um vai ter uma pena proporcional. O inferno é eterno nas consequências, não é na duração. Mas dada essa rebelião aí da besta, o que a gente tem? Se a gente for lá no Apocalipse 20, verso 10, entendeu? Veja bem, eles vão ser destruídos. A besta, o falso profeta. Depois vai inaugurar o período chamado de 1000 anos, que Satanás vai estar trancado. O período de 1000 anos. Tá? Veja bem. E depois disso Satanás é solto de novo para sua rebelião final, no final do 1000 anos. Aí o Satanás, ele vai ser aí o fim da linha para ele. Ele vai ser lançado no Lago de Fogo. Tá? O Lago de Fogo que é o que está preparado para ele e para os anjos dele. Isso o Messias disse no Evangelho. Só que aí quando ele chegar lá depois de 1000 anos, a gente vai trabalhar ainda essa hipótese de 1000 anos, se são literais ou não, como que é. Mas depois de 1000 anos, Satanás vai ser lançado no Lago de Fogo, né? E quem que ele vai encontrar lá? Apocalipse 20, verso 10. Apocalipse 20, verso 10, ó. O diabo, que tinha seduzido a todos eles, foi jogado no Lago de Fogo e enxofre, onde já se achava a besta e o falso profeta. Lá eles serão atormentados noite e dia para sempre. Então, o diabo, que tinha seduzido todos eles, foi lançado no Lago de Fogo e enxofre, onde já se achavam a besta e o falso profeta. Então, pelo que está traduzido aqui, o diabo, depois de 1000 anos, ele vai ser lançado no Lago de Fogo, no inferno. E lá vai estar a besta e o falso profeta. Então, imagine essa hipótese, que os seres humanos que participaram do sistema da besta vão estar lá no Lago de Fogo depois de 1000 anos. Aí o diabo vai ser lançado lá também. 1000 anos, meu amigo. É muito tempo. Então, ou seja, eles não vão ficar lá para sempre. Nem o diabo, que é tão ruim, que é uma coisa ruim, nem ele vai ficar lá infinitamente no inferno, no Lago de Fogo, sendo atormentado. Ele vai ficar o período que ele merece. É um período muito longo, mas vai ter fim. Porque o Eterno Yahweh, ele é tão justo que até com o diabo ele é justo.
Nem o diabo não vai poder reclamar nada de Yahweh, entendeu? Porque Yahweh é impecável. Até o diabo ele vai julgar com justiça. Só que o diabo, por ser o pai da mentira, o autor do pecado, e por tudo que ele fez e faz e vai fazer, ele vai ter uma pena muito longa. E até porque ele é um ser espiritual, então a pena dele vai ser, esse aí vai apodrecer no lago de fogo, entendeu? Por muito tempo. Então ele vai chegar lá depois de 1000 anos e vai encontrar lá a besta e o falso profeta. E os agentes, penso eu que os agentes da besta e do falso profeta. 1000 anos. É muito tempo, hein? Entendeu? É muito tempo. Então não queira ir pra lá, meu irmão. Esses caras, velho. Esses vagabundos. Maçonaria, Illuminati, Nova Ordem Mundial, a mídia podre. O sistema, o pastor vendido. Eles vão ter o que eles merecem. Isso aqui é o que eles merecem. Todo mundo que se rebela, que nega a palavra de Deus, os ateístas, tudo isso, vocês vão ter o que vocês merecem. Tá? O que vocês merecem é o que está aqui, ó. Isso aqui não falha não. Tá aqui que está escrito aqui nesse livro aqui, não falha não. É o que aguarda vocês. Vocês merecem, eles merecem. Tá? É merecido. Enfim. Então Apocalipse 20, verso 10, cara. Entendeu? Então veja essa hipótese. Então, não, mesmo que você não fique lá eternamente, não é um lugar para você estar, meu amigo. Entendeu? Tem coisa melhor, tem vida melhor. Tem morte. No caso, isso aqui não é vida. Isso aqui é a segunda morte, que é o lago de fogo. Tá? Então, é melhor você viver. Viver é melhor. Verso 20. Então, entenderam a hipótese? A estrutura mundial destruída. Então, aqui no final retomando aqui Apocalipse 20, verso 10, quando ele diz aqui, ó, lá eles serão atormentados noite e dia para sempre. É o que eu falei, noite e dia para sempre, é porque é eterno nas consequências. O texto grego original não diz isso, que vai ficar lá eternamente no tempo, eternamente nas consequências, por muito tempo, mas não é infinitamente no fator tempo. Então, seguindo aqui, vamos retomando aqui, Apocalipse 19, verso 21 para finalizar. E os outros, que outros? São os outros seres humanos, né? Os outros seres humanos, né? Que são os ímpios, os pecadores, né? Aqueles que vão adorar a besta, enfim, ou não sei, né? Aqueles outros seres humanos, os ímpios, os pecadores, né? E os outros foram mortos pela espada que saía da boca do cavaleiro. Ou seja, eles foram mortos porque não acreditaram no Evangelho nem na Torá. Okay? E os outros, né, o restante, foram mortos pela espada que saía da boca do cavaleiro, do Messias. Né? E as aves se fartaram com a carne deles. Né? Aí sobre as aves já foi explicado. Né? E as aves se fartaram com as carnes deles. Pensou que o Eterno, veja bem, o Eterno, ele busca muito o juízo correto. Então, os santos, eles vão ressuscitar, e aqueles que estiverem vivos nesse momento, eles vão receber um corpo incorruptível para ser arrebatado, para encontrar com o Messias nos ares e governar sobre a terra com um cetro de ferro, junto do Messias. Agora, os demais que vão ficar vivos, né, é aqueles que geralmente, eu não sei, mas o Eterno visa muito juízo. Então os pobres, os oprimidos, muitas vezes o cara não desenvolveu a fé salvífica para participar do arrebatamento, uma fé desse tamanho, mas o cara é um pobre, coitado, injustiçado, um pobre, aí às vezes ele vai ficar vivo para se fartar, né, com o despojo dos ricos banqueiros que vão ser destruídos, né? Vão para ter dignidade, né? Depois de, por exemplo, a pessoa passar fome, aí vai ter aqui a oportunidade de se apropriar dos despojos, né? Dos ricos que vão ser destruídos. É uma hipótese, né? Esse tipo de profecia, muito difícil, só vai saber 100% quando tiver concluído, ok? Mas vamos dar uma olhadinha em 2 Tessalonicenses 2:8. 2 Tessalonicenses 2:8. Vamos ver aqui para a gente poder estar fazendo encerramento. Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses,
2 Tessalonicenses 2:8. Ah, tá. Então será revelado um ímpio, o anti-messias, né? A quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Tá, tá. Então por isso que a besta, falso profeta, e o anticristo que é seu líder, lago de fogo, destruição. E o Deuteronômio 32, verso 41, 42, que é interessante, essa coisa da espada, né? Que a palavra de Deus é apresentada como uma espada. Deuteronômio 32, 41, 42, ó. Se eu afiar a minha espada reluzente e travar do juízo a minha mão, farei tornar vingança sobre os meus adversários e recompensarei os meus aborrecedores. Embriagarei as minhas setas de sangue e a minha espada comerá carne do sangue dos mortos e dos prisioneiros. Desde a cabeça haverá vingança do inimigo. Tá? Isso é o Senhor dos Exércitos. Tá? E não pense que isso é pesado. Não é pesado, não. É justo. É justo. Isso aqui é justiça. Porque o Eterno, ele não age pesado com quem tem boa índole. Ah, muitas vezes o camarada errou, mas pô, vamos consertar esse erro, vamos se arrepender, buscou se arrepender. O Eterno dá muita oportunidade para todo mundo, até para o mais ímpio. Tá? Para chegar a esse ponto aqui do juízo, é o correto mesmo, tem que ter mesmo. Tá? É justo, é justo. A porta é estreita. Entendeu? Quem vacila muito tem que é justo, você que vai ser justo. Então eu gosto dessa passagem, é uma passagem bastante forte, mas mostra que, ó, se eu afiar minha espada reluzente e travar o juízo na minha mão, farei tomar vingança sobre os meus adversários e recompensarei os meus aborrecedores. Vingança contra aqueles que negaram e negam o Messias até hoje, por exemplo. Todas as nações, os ímpios, tá? Os satanistas, ocultistas, essas coisas todas, ó. Embriagarei a minha seta de sangue e a minha espada comerá carne. Do sangue dos mortos, dos prisioneiros, desde a cabeça haverá vingança do inimigo. Tá? E os santos que foram mortos, perseguidos, os profetas e os apóstolos mortos, perseguidos. Então, meu irmão, tem que ter mesmo. Tem que ter e vai ser justo. Né? O mais justo possível. Então é isso aí, pessoal. Estamos terminando aqui. Esse foi, com muita satisfação, terminamos o Apocalipse, capítulo 19, que foi o retorno do Rei Messias. Então veja que o retorno vai ser um evento realmente magnífico, tá? E não vai ser brincadeira, não. Acesse a playlist aí, são várias playlists Redescobrindo Apocalipse. Tem playlists diversas, de capítulos diversos aí do Apocalipse. Está muito bem dividido e é um estudo completo. Tá? É um estudo completo. Então, para encerrar esse magnífico episódio, que é o momento mais aguardado do retorno do Messias, a gente vai encerrar com a bênção aqui, Números, capítulo 6. Vamos encerrar com a bênção aqui sobre os amados. Diz assim: Yahua te abençoe e te guarde. Yahua faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Yahua sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Yahushua Hamashia. Então é isso aí, pessoal. Fiquei com a Shalom. Até o próximo episódio aí, Redescobrindo o Apocalipse.
Música